O verão deixou de ser apenas a estação do sol e das férias para se transformar também em um momento de preocupação. As chuvas características desse período têm provocado desastres Brasil afora, com um número crescente de desabrigados e mortos. Uma iniciativa que une o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, o Ministério da Integração Nacional e o setor de telecomunicações aposta na prevenção para evitar ou pelo menos reduzir as consequências das chuvas e de outras catástrofes naturais. As cenas são fortes e simbolizam o drama de milhares de famílias brasileiras que convivem com situações como essa em várias cidades do Brasil. Mas as imagens não chocam apenas pela destruição. Só em 2013, segundo as estatísticas oficiais, 230 pessoas perderam a vida em desastres naturais no país. De acordo com o último Anuário Brasileiro de Catástrofes Naturais, divulgado pelo Ministério da Integração Nacional, em 2012 foram registrados 376 desastres naturais, que afetaram quase 17 milhões de brasileiros. O Nordeste foi a região do país que teve o maior percentual de municípios atingidos, 47%. No Sudeste também foram muitos estragos. As chuvas derrubaram casas, alagaram ruas e deixaram cerca de 15 mil pessoas desabrigadas. A região apresentou o maior número de mortes. Lá, 70 pessoas perderam a vida em catástrofes naturais. Por meio do Grupo de Trabalho Desastres Naturais e Moradias, o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, enviou uma recomendação aos Ministérios das Comunicações e da Integração Nacional, à Anatel e a representantes do setor de rádio e TV. O texto pede a regulamentação do Sistema Nacional de Alertas de Emergência. O objetivo é pôr à disposição da Defesa Civil um canal com informações sobre riscos de catástrofes naturais. Em janeiro deste ano, a Procuradoria realizou uma reunião com representantes dos órgãos envolvidos na criação do sistema de alertas. O objetivo do Ministério Público Federal é evitar mais perdas de vidas no país. O objetivo é mecanismos de transmitir à população orientações em tempo real ou o mais rápido possível, de forma a evitar perda de bens, perda de vidas, como já ocorreram e tem ocorrido anualmente aqui no Brasil. De acordo com o Ministério das Comunicações, no segundo semestre desse ano, o Sistema Nacional de Alertas de Emergência deve estar em funcionamento. O que a gente tem é um elenco de meios de comunicação já adequado e preparado, embora não nos moldes daquele modelo ideal. E nós temos outros meios de comunicação que também vão estar à disposição, mas dependem de uma regulamentação adicional por parte do Executivo. Os critérios que as prestadoras de telecomunicações devem obedecer sobre as formas de divulgação são estabelecidos pela Anatel. Hoje existem já ações pontuais, então você já tem alguns sistemas bem particulares em alguns municípios específicos que já tentaram se estruturar melhor nesse sentido. O objetivo da agência é, óbvio, trazer uma coisa mais padronizada em nível nacional, porque isso torna o trabalho mais fácil e mais ágil também. Os alertas serão dirigidos para moradores de zonas de risco, como essa, aqui no Distrito Federal. Casas assim, construídas em encostas, são comuns em todo o país, mas mesmo com os avisos, o importante é a prevenção. Você evitar a ocupação dessas áreas de risco, você ter cuidado com que tipo de ocupação você faz nessas regiões, nas áreas de alagamentos, nas áreas com possibilidade de deslizamento. Então, essa é a ação mais barata e mais eficaz contra a ocorrência de desastre. A Procuradora da República no Rio de Janeiro lembra que o principal objetivo do sistema de alertas é permitir que a vida e a integridade das pessoas sejam preservadas. A informação meteorológica de desastre, é importante que ela chegue à população e que se permita salvar a vida, a integridade física e também o patrimônio das pessoas. Não há necessidade de, em toda chuva, em todo evento adverso, as pessoas perderem a vida ou até mesmo perder bens, patrimônio, como
como eletrodomésticos, etc. Nas ruas, as pessoas apoiam a recomendação do Ministério Público. Parabéns para o Ministério Público, né? Porque muita gente tem que recorrer ao Ministério para que os seus direitos sejam realmente validados, né? O Ministério Público tem ajudado, sim, a sociedade, provocando questões que o governo volta e meia tem atrasado. A gente vê que isso tem ajudado a resolver alguma coisa. Sob o argumento de redução de custos e ganho de eficiência, diversos municípios brasileiros têm optado pela terceirização de algumas atividades em postos de saúde e hospitais públicos. A medida, no entanto, é polêmica e em várias regiões há denúncias de desvio de dinheiro público, contratações irregulares e péssimo atendimento. No Rio de Janeiro, a questão foi parar na Justiça e o Ministério Público Federal, em parceria com o MP do Estado, convocou uma audiência pública para discutir o problema. Duque de Caxias fica na Baixada Fluminense, a aproximadamente 30 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Aqui, cerca de 1 milhão de habitantes contam com 73 unidades municipais de saúde, um número considerado suficiente. O problema está na administração dessas unidades. Os pacientes reclamam da falta de material e também de médicos. Faltam médicos, equipamento, faltam tudo. O pessoal tem que ficar em cima de maca, é horrível, horrível. O atendimento assim demora muito, falta acho que médicos, né? Então tá meio escasso, né, o atendimento. Lado de exame, essas coisas é horrível. Horrível mesmo. Em 2012, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual constataram irregularidades nos contratos firmados entre a Prefeitura e empresas privadas. Os funcionários terceirizados ocupavam funções que deveriam ser exercidas por servidores. A privatização do serviço de saúde em Duque de Caxias foi parar na Justiça Federal, que concedeu liminar favorável à ação civil pública que pedia o cancelamento imediato das transações. Os contratos de gestão com organizações sociais somente são permitidos em caráter de complementação dos serviços prestados pelo poder público. É o que diz uma lei federal de 1998. O procurador da República e o promotor decidiram convocar uma audiência pública para discutir a situação de calamidade na área da saúde de Duque de Caxias. A expectativa é saber como é que a gente vai resolver esse problema de legalidade, tanto problemas no atendimento à população, quanto também prejuízo ao erário, desvio de recursos públicos. Dar maior transparência, maior oportunidade de participação pública e principalmente colher informações para que possam instruir a nossa atuação e que o município venha a tomar a melhor decisão na gestão municipal. A Justiça Federal determinou ainda que o município adote outras 3 medidas: auditoria nas contas da Secretaria de Saúde, elaboração de um projeto de planos de cargos e salários para a categoria e ainda que realize um concurso público. Havia indícios de irregularidade, na opinião do senhor, como o senhor assumiu agora? Se os contratos forem irregulares, a maneira que foi contratada essas empresas, eu não posso dizer, primeiro, que eu não tenho competência técnica nem para julgar o modelo de contratação, mas que eu sei que a qualidade do serviço prestado à população era deficitária. Participaram da audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal de Duque de Caxias, além do secretário de Saúde, o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o procurador-geral do município, representantes do Conselho de Saúde da cidade e da sociedade civil. Durante a audiência pública, o secretário municipal de saúde aqui de Duque de Caxias, Camilo Junqueira, apresentou 4 propostas para resolver o problema. Uma delas é a realização de um concurso público no 2º semestre. O edital será divulgado até o dia 30 de junho. Mas até lá será necessário adotar um regime transitório para que a assistência à população não fique ainda mais comprometida. Surge aí um novo obstáculo: a contratação de mão de obra terceirizada, mesmo que temporária até a realização do concurso público, esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o município só pode gastar com a saúde 54% do orçamento. Em Duque de Caxias, esse gasto já chega a 58%. Um cenário gravíssimo, um cenário passado de omissão e negligência dos governos anteriores, e agora nós estamos diante de um governo que também não tem demonstrado interesse numa solução efetiva com propostas de médio e longo prazo. Depois de mais de 4 horas, a audiência pública chegou ao fim, sem que fosse assinado um TAC, termo de ajustamento de conduta. Não tem solução fácil, não tem uma solução perfeita, mas a gente precisa encontrar
para garantir que a população continue sendo atendida e que a lei de responsabilidade fiscal, a exigência constitucional do concurso público sejam também respeitados. A seguir, a MPF contesta a tese que levou ao trancamento de uma ação penal contra o Major Curió. E em Santa Catarina, uma ação civil pública pode ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. A gente volta já já.